E aí pessoal, aqui é o Good. Hoje nós vamos recapitular um filme de drama e ficção científica lançado em 1998, chamado O Show de Truman. Então já prepara a pipoca porque nós vamos começar. Truman Burbank é um vendedor de seguros que vive uma vida normal ao lado de sua esposa Meryl, na pacata ilha de Sea Haven. Desde o nascimento, Truman nunca saiu da ilha, embora desde pequeno sempre teve vontade de explorar o mundo. A nossa história começa com Truman saindo para o seu trabalho, como de costume. Ele cumprimenta seus vizinhos, porém, antes de sair, nota um objeto misterioso despencando do céu e se despedaçando no chão. Ao examiná-lo, percebe que nele estava escrito Sirius 9. Ele tenta então entender de onde aquele objeto havia saído, mas olhando para cima, apenas consegue ver o céu azul. Enquanto Truman dirigia para o seu trabalho, ele escuta no rádio que naquela manhã uma aeronave com defeitos havia sobrevoado a ilha, fazendo várias peças da mesma despencar no chão. E isso faz Truman perceber que aquele estranho objeto de mais cedo era, na verdade, uma peça do avião. Mais tarde, no escritório, Truman secretamente telefonava para as Ilhas Fiji, tentando conseguir alguma informação sobre uma pessoa chamada Lauren. Porém, a voz do outro lado diz não ter nenhuma informação sobre uma pessoa com esse nome. Assim que desliga o telefone, Truman é surpreendido pelo seu chefe, que aparece e pede para ele ir até uma ilha vizinha para finalizar um negócio por lá. No porto, Truman compra a sua passagem para embarcar na balsa, porém não consegue pois possui fobia de mar aberto. Ele até tenta enfrentar seu medo, porém acaba não conseguindo e decide voltar para o seu trabalho. Mais tarde, Truman se diverte com Marlon, seu melhor amigo desde a infância. Ele conta para o mesmo o seu plano de sair da ilha e explorar o mundo, sobretudo as Ilhas Fiji. Após seu amigo sair, Truman senta na areia e começa a relembrar o dia que o fez desenvolver fobia do mar. Quando ainda era criança, Truman e seu pai foram velejar em um barquinho. Porém, no caminho, uma forte tempestade se iniciou e uma tragédia aconteceu. O barco acabou virando por conta da tempestade e o seu pai acabou morrendo no mar. De repente, enquanto Truman se lembrava do ocorrido, começa a chover, porém apenas em cima dele. Ele tenta testar o ocorrido, correndo em direções diferentes. Contudo, a chuva parece persegui-lo, até que finalmente se expande para a praia toda. Ao chegar em casa, Truman compartilha com sua esposa o plano de viajar para fora da ilha. Porém, a mesma o repreende dizendo não haver dinheiro para isso. Ela então sugere ao marido que se ele realmente estava interessado em ter uma aventura, então eles deveriam tentar ter um bebê. No dia seguinte, Truman ia para o seu trabalho como de costume, quando de repente encontra um morador de rua idêntico ao seu pai. O mesmo tenta falar com ele, porém, rapidamente duas pessoas aparecem e levam o homem para longe dele. Truman tenta persegui-los, porém, uma série de obstáculos parecem surgir na sua frente para atrapalhá-lo. O homem então acaba sendo levado para dentro de um ônibus e Truman acaba o perdendo de vista. Mais tarde, ele tenta explicar o ocorrido para a sua mãe, porém a mesma não acredita nele e diz que tudo foi apenas coisa de sua imaginação. Ela até mesmo comenta que também vê o rosto do marido em pessoas aleatórias algumas vezes. À noite, Truman abre secretamente o seu baú de recordações pessoais. Ele começa a olhar algumas fotos antigas e, em seguida, pega um suéter vermelho, fazendo-o relembrar seus tempos de escola. Na memória, Marlon e ele estão se divertindo na banda da escola, enquanto Truman observa fixamente uma jovem garota chamada Lauren Garland, que estava logo à frente. Contudo, antes que ele pudesse se aproximar dela para conversar, Meryl aparece pela primeira vez esbarrando em Truman. E quando ele olha novamente para a garota, a mesma já havia desaparecido. Então algum tempo se passa, e Meryl começa a ficar mais próxima de Truman. Contudo, o mesmo não consegue tirar Lauren da cabeça. Certo dia, na biblioteca, Truman encontra Lauren e pergunta se ela gostaria de sair para jantar com ele alguma noite. Contudo, a mesma nega, alegando que não tinha permissão para falar com ele. Truman insiste e então ela diz que até pode ir com ele, mas teria que ser agora, caso contrário nunca mais teriam essa oportunidade. Os dois então saem juntos e se dirigem até a praia, onde não haveria câmeras. Porém, sem perceberem, havia uma câmera os vigiando. Os dois acabam tendo um momento juntos e acabam se beijando. Contudo, Lauren entra em desespero após um carro aparecer. De dentro do carro sai um homem dizendo ser o pai de Lauren, tenta tirá-la de lá. A garota então desesperadamente tenta avisar a Truman que seu
seu nome real era Sylvia e que nada ali naquela ilha era real. O homem então coloca Lauren dentro do carro e diz a Truman que ela possuía esquizofrenia e por isso estaria falando nada com nada. Em seguida, ele diz a Truman que eles iriam se mudar para Fiji. Lauren pede a ele para ir até lá e encontrá-la. O carro vai embora, deixando Truman confuso com o suéter vermelho em mãos. A cena então muda para Truman, no porão, onde estava tentando recriar o rosto de Lauren, usando recortes de rostos em revistas que ele andou rasgando em seu trabalho. No dia seguinte, enquanto dirigia para o trabalho, o rádio começa a dar interferência de sinal, e algumas vozes que não deveriam estar ali começam a ser ouvidas. As vozes no rádio começam a falar exatamente a direção em que Truman estava dirigindo, e isso rapidamente o deixa espantado. Logo em seguida, a frequência normal do rádio é retomada e o locutor se desculpa, explicando que eles haviam acidentalmente pegado a frequência da polícia e que isso acontecia sempre. Espantado com o incidente que acabou de acontecer, Truman corre para dentro de um prédio e tenta pegar o elevador, mas quando o mesmo se abre, lá dentro havia uma espécie de camarim com pessoas dentro. Após isso, os seguranças aparecem e o expulsam do prédio, deixando o mesmo frustrado por não conseguir descobrir o que estava acontecendo ali. Então ele corre até uma loja, onde Marlon trabalha, e tenta explicar para o amigo as coisas que havia percebido. Porém, Marlon não acredita nele e diz que isso foi apenas coisa da sua imaginação. Mais tarde, Truman confessa a Marlon que ele iria sair da ilha por um tempo. Em casa, Truman, sua mãe e sua esposa olham o álbum de fotografias da família e mais tarde, ao ficar sozinho, coincidentemente, um show de TV com o título Me Mostre o Caminho para Casa começa a ser exibido. Após isso, ele começa a dar mais uma olhada no álbum de fotografias e percebe que, na sua foto de casamento, Meryl estava com os dedos cruzados, o que o deixa desconfiado de que o seu casamento com ela não foi verdadeiro. No dia seguinte, Truman tenta comprar uma passagem de voo para Fiji, porém a moça diz que os voos já estavam todos comprados por conta da mudança de estação e que só haveriam novas passagens daqui a um mês. Desesperado, ele decide pegar um ônibus para Chicago para que de lá pudesse pegar o voo para Fiji. Contudo, após se assentar, o ônibus nem mesmo consegue dar partida por conta de uma suposta falha no motor. Mais tarde, Meryl retorna para casa e encontra Truman em seu carro. Ele então pede para ela entrar no carro e em seguida prevê uma sequência exata de eventos. Uma mulher em uma bicicleta vermelha, um homem com flores e um carro com o paralamas amassado. Então ele tranca o carro e começa a dirigir feito um doido com a intenção de sair da ilha. Ao chegar na ponte que liga a ilha com o continente, Truman fica paralisado com o medo do mar. Então Meryl sugere voltar para casa. Contudo, Truman fecha os olhos, forçando Meryl a dirigir o carro enquanto ele pisa fundo no acelerador. Eles conseguem atravessar a ponte, porém logo à frente havia alguns policiais que pediram para eles voltarem, pois lá na frente havia acontecido um vazamento na usina nuclear. Porém, acidentalmente, um dos policiais chama Truman pelo seu nome sem nem mesmo o conhecer. Isso faz Truman surtar e começar a suspeitar de todo mundo à sua volta. Ele então sai correndo na tentativa de fugir da ilha. Contudo, acaba sendo capturado pelos homens e levado de volta para casa pelos policiais. Em casa, Meryl tenta o seu melhor para convencer Truman de que tudo estava bem e que ela cuidaria dele. Ela oferece um café, mas mostra a embalagem ao lado de seu rosto enquanto o descreve, como se estivesse fazendo uma propaganda do produto. Então Truman surta novamente e agarra a esposa, dizendo para ela contar o que realmente estava acontecendo ali. Temendo pela sua vida, Meryl acidentalmente acaba pedindo ajuda para a produção do programa e em seguida Marlon aparece de repente com algumas cervejas na mão, convidando Truman para beber um pouco. A cena então corta para os dois amigos conversando na ponte e Marlon diz a ele que ninguém estava conspirando contra ele e que tudo estava normal. Ele também diz que se estivessem, isso significaria que ele também estaria e ele nunca faria isso com o seu melhor amigo. Porém, na cena seguinte, vemos algumas pessoas assistindo à conversa, incluindo Christoph, o diretor do programa conhecido como O Show de Truman. Vemos então que todas as palavras de Marlon estavam sendo faladas por Christoph através do comunicador e ele estava apenas repetindo-as.
Marlon revela então que havia iniciado aquela conversa por uma razão e pede para Truman olhar para a ponte atrás deles. Ao fazer isso, Truman vê um homem vindo em sua direção. Então é revelado que o homem era o morador de rua que Truman havia se convencido de que era o seu pai. Na sequência, pai e filho têm um momento juntos e se abraçam. Então, nos bastidores, Christoph é parabenizado pela sua equipe por ter conduzido essa cena emocionante e, em seguida, nós vemos que o programa O Show de Truman é um sucesso mundial, sendo transmitido ao vivo para todo o planeta. Nos é revelado que a ilha de Sea Haven, na realidade, é um gigantesco estúdio de gravação dentro de uma enorme cúpula de metal que, junto com a Grande Muralha da China, são as únicas estruturas criadas pelo homem que podem ser vistas do espaço. Então a câmera foca em Christoph, dentro de uma sala que fica dentro da Lua no estúdio de gravação. Em seguida, nos é revelado que Christoph esteve gravando Truman desde o seu nascimento, e ele foi a primeira criança no mundo adotada por uma corporação. Na cena seguinte, Christoph é entrevistado por um programa de TV chamado True Talk. Ao ser perguntado, Christoph explica que desde criança, Truman sempre possuiu o desejo de explorar o mundo, e por isso a equipe do programa sempre encontrou maneiras de fazê-lo desistir da ideia. O último e mais eficiente plano foi implantar nele um profundo medo do oceano, fazendo-o desistir de tentar sair daquela ilha sempre que se aproximasse do mar. Para isso, Christoph planejou o acidente da morte de seu pai, assim, desse modo, implantando o trauma nele. Logo após isso, o programa recebe uma ligação de uma mulher. Era Sylvia no telefone e Christoph logo reconhece sua voz. Ela então o acusa de ter prendido Truman naquela ilha sem a sua permissão desde o nascimento. Contudo, Christoph responde que o mundo criado para Truman era muito melhor em comparação com o mundo real. Ele então diz que no dia em que Truman descobrir a verdade, ele estará livre para sair. No dia seguinte, Truman volta à sua rotina normal. Contudo, sua esposa Mary o deixou temporariamente por conta de seu comportamento paranoico. No trabalho, Truman é apresentado à sua nova colega de trabalho, a qual foi escolhida pela produção do programa para ser o seu novo interesse romântico. Ao cair a noite, Truman arruma suas coisas para fazer uma cama no porão e, em seguida, começa a dormir. Enquanto isso, dois homens da produção monitoravam ele dormindo e percebem que já havia passado muito tempo e ele não se mexia. Christoph aparece e começa a desconfiar. Ao dar um zoom pela câmera, eles notam que o verdadeiro Truman estava escondido em outro local do quarto, deixando algo na cama para disfarçar. Então Marlon é enviado para entrar na casa e conferir. Ele confirma que Truman não estava na cama e também descobre uma passagem secreta que dá para o jardim, deixando evidente que Truman havia conseguido escapar do monitoramento deles. Com isso, Christoph ordena que a transmissão do programa seja cortada temporariamente, sendo a primeira vez em 29 anos que isso acontecia. O mundo inteiro fica chocado com o corte repentino da transmissão e todos do elenco são convocados para saírem com lanternas procurando por Truman. Toda a ilha é vasculhada pelas pessoas, porém não encontram Truman em lugar nenhum. Contudo, pelas câmeras, eles conseguem ver um pequeno barco navegando pelo mar onde Truman estava nele. Então o programa volta ao ar novamente e um grupo de atores são enviados para procurar por Truman pelo mar. Porém, por serem apenas atores, eles não faziam ideia de como manejar o barco. Desesperado para impedir Truman de velejar, Christoph tem a ideia de usar os controladores de tempo do estúdio para gerar uma tempestade e assim fazê-lo ficar com medo e voltar para a ilha onde era seguro. Ele faz isso, porém ao invés de ficar com medo, Truman corajosamente segue enfrentando a tempestade e continua velejando o barco. Christoph fica furioso com isso e ativa a simulação de tempo na potência máxima, mesmo com todos da equipe dizendo para não fazer isso, pois Truman iria acabar morrendo ao vivo para o mundo todo. Ao fazer isso, uma grande onda faz o barco virar e Truman começa a se afogar no mar. Isso faz Christoph perceber que Truman estava tão determinado a descobrir a verdade que ele não retornaria nem se isso significasse a sua morte. Então ele muda de ideia e decide parar a tempestade. Na cena seguinte, Truman continua velejando tranquilamente e logo após isso o barco acaba colidindo com a borda do estúdio. Truman então começa a chorar de felicidade ao perceber que ele havia descoberto a verdade. Ele começa a andar pela borda da cúpula até que encontra uma escada. Ao subir as escadas encontra uma porta que, ao ser aberta, dá de cara para uma sala completamente escura. Em seguida, Christoph começa a falar com Truman pelos alto-falantes pela primeira vez. Ele se apresenta como o criador de todo aquele mundo e diz ser aquele que
esteve sempre o observando desde o seu nascimento. Christoph, então, deixa Truman com a decisão entre escolher viver num mundo pacífico e sem dores lá dentro ou sair lá fora para um mundo desconhecido e incerto. Truman, então, olha para a câmera e repete o bordão que sempre falava todas as manhãs ao cumprimentar seus vizinhos. Bom dia, e em caso de não nos vermos mais, boa tarde e boa noite. Em seguida, Truman faz uma reverência aos telespectadores e vai embora, deixando aquele mundo para trás. O mundo inteiro assistia e se emocionava com o final do programa. Christoph retira os seus óculos sem acreditar no que havia acontecido. Lauren fica alegre e sai de casa para ir de encontro com Truman. Sem ter mais o que fazer, Christoph desliga a transmissão do programa e então chegamos ao final do filme.